É uma honra estarmos novamente aqui na casa do Senhor, agradecer por mais um dia de nossas vidas, agradecer a Deus. Ontem, quando eu chegava da escola, 6 e pouco da noite, antes de eu descer da moto, Clarinha já chegou dizendo: tio, não desça não, que ela está doente. Eu já senti aquele impacto, antes de descer da moto, né? Aí ela leva ela no hospital, pronto. Aí aquilo ali eu já fiquei. Aí, graças a Deus, ela está aí, sã e salvo, mas ontem teve mal, né? E agradecer a Deus por isso, que Deus é maravilhoso nas nossas vidas. A gente tem que agradecer a Deus por todos os dias de nossas vidas, porque Deus acima de todos, né? Então, isso a gente tem que agradecer a Deus, tem que saber agradecer. A gente sabe tanto pedir, oh meu Deus, me dê isso, me dê aquilo. Então nós temos que agradecer a Deus por tudo nas nossas vidas, né? E feliz pelos irmãos, peço aos irmãos continuem orando pela nossa irmã Mary, lá de João Pessoa, que seja feita a vontade de Deus e não a nossa, e que Deus seja o médico por excelência, para que ela volte para o convívio da gente, da igreja, para seguir nessa caminhada para a honra e glória de Deus. Amém? Amém. Convido os amados irmãos para ficarmos de pé, para cantarmos o hino 192, só por Jesus. 192, só por Jesus. Amém? Amém. Cantamos. Cristo veio dos santos céus, veio do mal salvar-nos. Dado foi pelo amor de Deus em nossa redenção. Por Jesus somente salvo está o crente. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Oh, que graça nos revelou quando Ele veio ao mundo. Compaixão sem igual mostrou a todo pecador. Sim, por sua morte temos vera sorte. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Nem as lágrimas, nem a dor podem a paz ganhar-nos. Nossas obras são sem valor para o perdão comprar. Sem pagarmos nada, vida nos é dada. Só por Jesus é que nós somos salvos. Só por Jesus é que nós somos salvos. Confiados em Cristo já, pleno perdão nós temos. Feito nosso Pai Deus Jeová, filhos por adoção, salvo nele estamos. Glória a Deus rendamos. Só por Jesus
gostaria que o irmão Val levasse a Deus em oração. Senhor Deus, eterno Pai, mais uma vez te agradeço pelo estar da tua casa. O Senhor abençoe aqui cada um presente. O Senhor venha abrir nossos corações e nossas mentes para a glória de tua palavra. O Senhor venha falar com o pastor para trazer a tua mensagem. Que tudo que aqui seja realizado seja para a tua honra e tua glória. É assim que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa leitura desse hino é muito maravilhosa. Ela nos ensina que só por Jesus. Então não tem aí apóstolo, não tem aí pastor mágico, né? Eu acho que é mágico. Eles inventam aí só por Jesus. Se a gente não se pegar a Jesus, nós não chegaremos a lugar nenhum. Chegaremos sim, né? Ao inferno, né? Então nós não vamos para este mau caminho aí, porque Deus tem piedade de cada um de nós. Amém? Convido os amados irmãos para abrir nossas Bíblias em Mateus 11, apenas do versículo 25 ao 30, que tem como título O Jugo de Jesus. Mateus 11, versículo 25 ao 30, que tem como título O Jugo de Jesus. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim tu aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece ao Pai senão o Filho, e aquele o quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém, amados irmãos? Amém. Possamos colocar esses versículos aqui lidos e fazermos de uso no nosso dia a dia. Jesus é maravilhoso com cada um de nós, apesar de sermos pecadores. Ele convida: vem a mim. O que impede? Entrega a tua vida ao Senhor, entrega teus caminhos ao Senhor. O fardo dele, pelo contrário que a gente pensa, é leve e suave. A gente pensa que meu Deus, a minha vida está... Entrega a tua vida ao Senhor, demais coisas vos será acrescentado. Deus é bondoso com cada um de nós, mesmo sendo nós pecadores. Ele é maravilhoso. Se nós, aqui na terra, como Pai, queremos bem para os nossos filhos, imagina Deus como não quer o bem de cada um de nós. Ele nos chama de filhinho, carinhosamente. Filhinhos, então, entrega a tua vida nos caminhos do Senhor. Tu e tua casa serviremos ao Senhor. Amém? Amém. Cada um possa meditar e colocar nos nossos corações. E leia a Bíblia. A palavra de Deus está na Bíblia. Então, cada um de nós leia carinhosamente. Se não der para ler um versículo hoje, mas leia a metade, se não der para ler um capítulo, leia a metade de um versículo, mas leia. Deus nos mostrou através da Bíblia que é a palavra de Deus verdadeira. Então, cada um de nós possa estar meditando sobre isso. Amém? Amém. Agora as irmãs para levar um louvor para a honra e glória de Deus.
de toda bênção, vem um canto me inspirar. Dons de Deus que nunca cessam, querem alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá dos céus, ao teu servo e ao povo santo, pra louvarmos de bom Deus. Cabeu Ebenezer, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz, maculado e frio lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor a tua graça, cada dia e hora sou. Teu desvelo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Amém. Amém. Que Deus possa estar abençoando as amadas irmãs no canto para a honra e glória somente de Deus. Convido o irmão Zé Paulo para orar pelo pregador da noite, que ele seja usado como instrumento para a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oramos. Crescer em sabedoria para que ele possa transmitir a tua santa palavra. É assim, meu Deus, que eu oro e já te agradecendo por tudo. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Tem escolinha hoje? Escolinha com a professora Liz, com ordem, decência, se comporte as duas. E lembrando que os irmãos continuem orando pelos enfermos e orando um pelos outros, principalmente pelos domésticos da fé. Eu agradeço a oportunidade, a palavra está com o pastor. Boa noite, queridos e amados irmãos. Só reforçando, o irmão Hilton já pediu, continue em oração pela irmã Meire, pela irmã Leninha e pelos familiares da irmã em João Pessoa, que a gente sabe quem teve ou quem tem problema de saúde na família, que um problema de saúde atinge toda a família, não é só a pessoa doente. Então vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus sabedoria também, para que a família possa se confortar com o retorno, também ser confortada caso aconteça o que nós não esperamos. Deus sabe todas as coisas, a gente está sim orando pela irmã e por todos os enfermos, que Deus é soberano e Ele faz segundo a vontade perfeita dele. Talvez para a gente não seja melhor, mas a Deus é sempre melhor. Amém? Amém. Irmãos, eu não sei se não estão lembrados que em outubro é as conferências de aniversário da igreja. Estão lembrados? Todo mundo estava lembrado? Está faltando quase um mês, né? Vamos ter que marcar uma reunião para a gente sentar, para conversar, colocar alguns pingos nos is. Eu acho que a gente deve se reunir a semana, logo no início do mês que vem, para a gente começar logo a articular, decidir o que tem se decidido e pôr em prática. Porque para não deixar muito em cima e ser aquela correria.
Graças a Deus, Deus tem nos abençoado. A cada ano a igreja recebe pelo menos um presente de Deus, que é salvo, sendo agregado à igreja. Que o nosso presente maior é receber irmãos na fé, que possam agregar, entrar à igreja e ser mais pessoas para levar o Evangelho. Então a gente fica muito feliz com isso, muito grato a Deus pela igreja dele aqui em Esperança. Não a nossa, a dele, e o trabalho é dele, nós somos apenas instrumentos na mão dele, amém? Vamos estar nos reunindo e planejando isso aí com antecedência, porque as coisas devem ser feitas com ordem e com decência, amém? No demais, irmãos, é orarmos pela obra da igreja Soldado, a obra física da igreja. Semana que vem, se Deus quiser, retorna aos trabalhos. E orar também pela obra espiritual das igrejas aqui na Paraíba e no Nordeste. Também peço que esteja em oração pelo irmão Carlos, pastor Carlos lá de Caruaru. O pai dele veio a óbito, a gente deve estar orando pelo conforto da família e o conforto do irmão lá em Caruaru, amém? No demais, irmãos, é estudar a palavra de Deus, amém? Por favor, estamos estudando o que? Vocês lembram? Gálatas capítulo 2. Vamos 2, do 14 ao 21. Vamos cumprir o capítulo 2, se assim Deus nos permitir, amém? Amém? Assim está escrito. Mas quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigais os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a edificar aquilo que destruí, constitui-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Amém? Santíssimo Deus e Pai, somos gratos, Senhor, por Tua palavra, somos gratos por Tua bondade e misericórdia, Senhor, e que rogamos que o Senhor possa nos conduzir, Senhor, a entender a Tua palavra e aplicá-las em nossas vidas e em nossos corações. Te rogamos, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, nós começamos no versículo 14 e 15, a demonstração de Paulo a Pedro. E não só a Pedro, há também aqueles que dissimulavam, como nós vimos da quinta passada. Mas, quando vi que não andavam bem e direitamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigais os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores entre os gentios. Quando eu estava estudando hoje, ontem à tarde, para o culto de hoje à noite, eu lembrei do irmão Raul. Terça-feira passada, eu aprendi mais uma palavra bonita que eu vou usar no culto, né? Abstrair a consciência. Foi o meu irmão Raul que disse: pastor,
esse culto que o pessoal faz é um culto de abstrair a consciência. Aí eu não sabia o que era abstrair, foi procurar, né? Claro, né? Abstrair é não levar em conta, não considerar a consciência, considerar a emoção. O que é que estava aqui? A emoção da lei, seguir a lei. Estava a abstração da consciência das pessoas para servir a carne e a lei, que é a consequência da morte da carne. A lei é enferma na carne. E esse culto, irmão, permanece até hoje. Porque o Evangelho, aqui, qualquer pessoa de uma igreja batista, bíblica, sabe que o Evangelho é nada mais, nada menos do que este que está escrito na Bíblia. Lá em Coríntios 15, 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4. Esse é o Evangelho e é a verdade. As demais são puramente a abstração da consciência. 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Paulo disse que eles não estavam conforme a verdade do Evangelho. Olha aqui a verdade do Evangelho. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebeste, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. O que foi anunciado? O que foi que Paulo pregou? E qual é o Evangelho da verdade? Versículo 3. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. Paulo não entregou nada diferente do que havia recebido. Ele entregou conforme recebeu. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o pastor Walter, segundo o irmão Wilton, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pedro não estava andando direitamente bem, conforme a verdade do Evangelho. Quer vir para a escolinha, moça? Tem a escolinha, quer vir? Vem. Pedro não estava andando conforme a verdade, então Paulo disse o quê? Na presença de todos. Paulo não chegou por trás e foi dizer, Pedro não está correto não. Paulo falou na presença de todos. Pedro, tu és judeu, e quando Tiago não estava cá, tu andava e vivia como os gentios. Agora, como Tiago chegou, tu queres impor que os gentios se transformem em judeus? Baseado na letra da lei? Irmãos, cabe uma meditação para hoje. Em que dispensação nós estamos? Na dispensação da graça. Nós não estamos em lei, nós estamos na graça, e graça é favor imerecido. Então não posso colocar outro fundamento, não posso pregar outro evangelho, não posso pregar diferente do que eu recebi. E o que eu recebi? Que Cristo morreu naquela cruz, naquela maldita cruz, para salvar a gente, para salvar o pecador que morreu pelos nossos pecados. Ora, qualquer coisa fora isso deve ser o quê? Repreendido na cara, na presença de todos. Usar o termo de Monral, qualquer coisa contra isso é abstração da consciência. É não usar a consciência, sim usar a emoção, para você ficar preso a sentimentos emotivos. Mas a Bíblia manda você abrir o teu entendimento, manda você fazer um culto racional, não emocional. E era justamente que Paulo dizia a Pedro, que Pedro queria fazer um intermédio. Você vai está na graça, mas está na lei, você pode... E não existe isso, irmão. Cristo morreu por nossos pecados segundo as Escrituras. É prego batido e ponta virada, amém? Na continuação, Paulo vai explicar por quê. Versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo.
temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Ora, nenhum homem será justificado por qualquer obra. O versículo que o irmão Neto mais gosta: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para quê? Para que ninguém se glorie. E demais também lá em Romanos, eu gosto muito de palavras na Bíblia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Em Romanos 11, 29 diz que os dons e as vocações de Deus são sem arrependimento. Eu não posso pegar um versículo de Romanos sem associar com o restante da Bíblia. Eu não posso isolar. A Bíblia não é, versículos na Bíblia não é para viver em isolamento, e sim para viver entrelaçado entre eles. Então Paulo explicava que o homem, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé, e ele diz: temos também, quem? O Paulo, o Pedro, os demais irmãos, temos, nós cá, também crido, em quem? Em Jesus Cristo. Esse hino que o irmão Hildo escolheu, é o hino dos nossos cultos, só por Jesus, só por Jesus. Ah, mas você não sabe pegar outra coisa? Não, nós temos que pegar Cristo. Cristo é quem nos justifica, Cristo é quem nos salva, Cristo é quem nos mantém salvo. Só Cristo, somente Cristo. Por favor, Atos, capítulo 13. Deixa eu ver aqui, vamos ler do 37 ao 39, Atos 13, de 37 a 39. Amém? Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este vos anunciam a remissão dos pecados, e tudo o que pela lei de Moisés não pode ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Eu sempre digo, e é bom se memorizar isso: palavras devem ser o quê? Analisadas, estudadas. Eu não conheço a palavra, o que é que eu devo fazer? Buscar saber o que significa tal palavra. O que significa então justificado? Alguém pode me dizer? Justificado é quando eu estou me justificando? Ou quando alguém me justificou? É um ato feito por alguém. Alguém me justificou. Agora, claro, porque eu sou um justo, né? Eu sou justo, então eu sou justificado, correto? A justificação vem de um justo pelo injusto. É o justo pelo injusto. Não é o justo pelo justo, é o justo Cristo Jesus, aquele que não viu pecado, pelo injusto, Walter, um eterno injusto. Nós temos em Apocalipse, vai uma sequência: quem é injusto, seja injusto ainda; quem é justo, seja justificado ainda. Ou seja, eu preciso de Cristo me justificando. Por que eu preciso? Porque eu sou um pecador. Vamos ver aqui um pouco em Gálatas, que mesmo sabendo que sou salvo, continuo ainda em pecado. Ou o contrário do que se prega para fora, que o crente não peca, o crente quando peca porque adoece, porque pecou, não, nós sabemos que a natureza humana é pecaminosa.
a natureza. Toda vez que eu lembro da história do jabuti, passava um rio, irmão Raul lembra, do tempo de Magaio, profissão perigo. Mas não lembra não, que são novos. Pastor Luiz conta que tem um rio, aí tem uma tartaruga, um jabutizinho lá e um escorpião. E o escorpião queria passar para o outro lado do rio, né? Aí disse ao jabuti: seu jabuti, o senhor me leva até o outro lado do rio? O jabuti sabia, disse: rapaz, eu não sou besta não. Se eu te levar, tu pica meu pescoço. Aí um 71 muito bom do escorpião: mas, seu jabuti, o senhor acha que eu sou louco? Se eu picar o senhor, eu irei morrer também. Aí o jabuti pensou, mas ele é mais lento no processo, aí eu não vou levar. Suba aí. Subiu no caso, começou, né? Nadava assim, chega o pescoço para frente assim, e o escorpião se sustentando para não picar ferrar o jabuti. Lá pastor, ele não resistiu. Puf! Aí o jabuti olhou assim, já com os olhos meio tristes: mas seu escorpião, por que fizeste isso conosco? É a minha natureza. Não brinque com a nossa natureza, irmão. Não dê mais fogo para a tua natureza. Tenta apagar, tenta deixar, não colocar fogo perto da pólvora. Quanto mais distante você estiver da pólvora, melhor, porque a nossa natureza já faz isso com maior tranquilidade. Não precisa ensinar, viu? Aprende, é fácil, é natural da gente. Então, nós não somos justificados pelas obras da lei, porque Cristo efetuou, o justo pelo injusto, efetuou uma redenção. Lá em Romanos capítulo 3, por favor. Vamos ler do 24 ao 26, Romanos 3, de 24 a 23. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Outra palavra boa a ser estudada: propiciação. Propiciação é basicamente expiar, pagar definitivamente, expiar a culpa do pecado, tirar a culpa do pecado da gente. Ou seja, é agradar a Deus com a expiação do pecado, sabendo que jamais nós podemos fazer essa expiação por méritos nossos. Foi preciso Cristo pagar, a morte expiatória de Cristo, pagar para poder nos resgatar. Resgatar de quê? Do inferno, do lago de fogo e enxofre. Então, irmãos, nós não somos justificados por nossas obras, assim pela fé em Jesus Cristo. A fé em Cristo Jesus. Amém? Versículo 17 de Gálatas 2. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Aqui Paulo nos exorta a receber o dom gratuito de Deus e ter cuidado com a liberdade com que Cristo nos libertou. O que ele está dizendo é o que as pessoas não entendem, que mesmo você sendo remido, continua pecador. E pecado não tem tamanho. Eu atendi uma pessoa lá para fazer atendimento no exército, uma pessoa aqui da cidade, e era um discurso muito bonito, e
que era agora uma pessoa diferente, que ela tinha sido transformada, que o pecado não tinha mais ação na vida dela, que ela agora era uma pessoa totalmente diferente do que ela era. Ele disse: não, eu continuo sendo um maldito pecador. Aí ele: um pecado, você não pode nem falar. Ela escreveu, para não dizer não pecado. Eu disse: não, eu não posso me alegar com o pecado, mas eu já estou morto para ele, não pelo que eu fiz, mas pelo que Cristo fez. Isso não quer dizer que eu deva viver no pecado, porque senão seria Cristo ministro do pecado? Claro que não. Mas Cristo já fez isso porque sabia que nós não seríamos capazes de nos justificar. Irmãos, você sabe quantas dispensações tem na Bíblia? Alguém lembra? 7 dispensações: inocência, consciência, governo humano, promessa, lei, graça e o milênio. Dessas 7 dispensações, o homem caiu em 6 delas. O milênio vai cair, nunca ainda vai cair. O milênio vai ser um período de 1000 anos, onde a criança morrerá com 100 anos de idade. A criança morrerá com 100 anos de idade, onde vai ter fartura de tudo. Tudo vai ser fácil, todo mundo vai ter, não terá guerra, será um momento de extrema paz. Após 1000 anos, Satanás é solto, e em segundos, minutos, ele consegue rebelar-se todo o povo contra Deus. Só teve uma dispensação que o homem não caiu. Qual é? A dispensação da graça. Por quê? Porque não depende do homem. Agora, isso não me dá o direito de viver na prática do pecado, irmãos. O que as pessoas não entendem é que, quer dizer que eu posso pecar. Pode, não deve. É o que está dizendo aqui. Por nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores. É porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Eu tenho que buscar a viver uma vida com decência, honrando e glorificando a Deus, mas sabendo que isso não é para ser salvo. Não tem. Se eu viver uma vida perfeita, eu continuo sendo salvo da mesma forma, porque a salvação é um ato perfeito de Deus. Agora, os filhos verdadeiros gostam de agradar, de honrar o Pai. Mas nós temos Paulo, que é um exemplo de homem santo na Bíblia, diz: maldito pecador que sou, o bem que eu quero fazer, este eu não faço. Ou seja, irmãos, voltando a repetir, a natureza, mas você tem que lutar contra esta natureza, e quem luta também é o Espírito Santo de Deus que habita em ti. É uma constante guerra entre a carne e o Espírito. Se tu alimentar a carne, irmão, tu vai ceder a carne. Se alimentar o Espírito, vai estar fortificado para brigar contra a carne. Amém? Por favor, Romanos capítulo 5. Continuamos em justificação, de 16 a 18. Amém? E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Lembrando, irmãos, que o ato de Cristo naquela cruz é suficiente para salvar toda a humanidade. Toda a humanidade poderá ser salva ou poderia ser salva pela obra de Cristo. Mas só serão salvos aqueles que creem. Muitos são
chamados. O chamado é para todos. Estou aqui gritando: cheguem todos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Estou chamando todos. Aí vão dizer: é besta, que besta é aquele? Acredita que Jesus vai voltar? Desde que mundo é mundo que Jesus está para voltar e nunca voltou. Está onde, irmão Neto? 2 Pedro, é? 3,10, né? Ou é 3,9? Está voltando sim. Está voltando. Agora quando? Não importa. Ele vai voltar. Aí as pessoas não creem. Aí existe também a história da religiosidade, quando as pessoas vão fazendo algo parecido com o Evangelho para serem salvas. E essas são as piores espécies que tem. Por quê? Porque se acham salvas, que não precisam serem evangelizadas. Você pergunta: se você morrer agora, para onde você vai? Vai sua alma? Não sei, mas eu estou fazendo por mão. Eu estou buscando, eu estou batalhando nessa luta diária para conseguir a tão sonhada salvação. Eu digo: não vai achar. Porque nós não nos podemos nos justificar. Nós somos justificados. E a nossa salvação, depois de justificados, nós somos preservados. Lembre-se dos termos verbais. Tempo verbal é importante demais. Colocação verbal é importante demais para entendermos. Preservados. Quem está preservando? É quem está recebendo ou quem está praticando a ação? Nós somos preservados. Se eu sou preservado, quer dizer que eu não sou o sujeito, eu sou o quê? O predicado. Concordam ou discordam? O predicado tem ação? Tem o poder de praticar a ação? Não. O predicado, pelo menos no tempo que eu estudar, faz tempo, recebe a ação. Quem pratica a ação é o sujeito. Por favor, Judas. Vamos estudar português agora. Né, professora Carmen? Judas 1:1. Judas 1, versículo 1. Amém? Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. E conservados em Jesus Cristo. Pergunta: quem está conservando os santos? Jesus Cristo. O santo está sendo conservado pelas suas obras? Não. O santo está sendo conservado por Jesus Cristo. Amém? Entendido? Jesus Cristo é nosso Senhor, nosso Salvador e vive a interceder por nós. Amém? Ou seja, tudo na nossa salvação pertence a uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Por isso que só por Jesus é que nós somos salvos. Amém? Versículo 18 e 19 de Gálatas 2. Porque se torna a edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo como transgressor. Que destruir, constitui-me mesmo transgressor. Porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Irmãos, eu não posso edificar em cima de algo destruído. Posso? Eu posso basear, digamos que uma pessoa falecida, ela pode ser a base da família, ela pode ser a base moral, ter sido a base moral, ter sido a base financeira, ter sido falecida, ela não tem mais ação. Eu posso construir em cima de uma destruição? Não. Então eu tenho que entender que meu velho homem está destruído, morto. Morto, o termo é morto. Se ele está morto, eu não posso mais edificar
sobre as obras da carne. Eu tenho que edificar sobre o único fundamento que é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Não precisa não podemos edificar sobre outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Então, diante disso, meus irmãos, o que nós podemos fazer, biblicamente falando? A gente só pode usar a Bíblia, a regra é a Bíblia. O que podemos fazer é dar frutos, o fruto do Espírito, os frutos para Deus. Romanos 7. Vamos para entender melhor o 3 e o 4. Dois, 3 e 4, para entender melhor ainda. Porque a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for de outro homem, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for de outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Qual é? Por que Deus te salvou? Você já parou para pensar, para perguntar? Por que Deus, Senhor? Por que o Senhor me salvou, Senhor? Por que Deus nos salva? Para nós darmos frutos para Ele. Como é que eu dou fruto? Trabalhando na obra dele, pregando a verdadeira palavra de Deus, mostrando que a minha velha criatura não me domina mais. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixei dominar por nenhuma delas. Eu tenho que ter controle racional da minha nova criatura. Entender que Cristo morreu na cruz para me salvar, pagou meus pecados, que eu estou livre, mas entender também que esta minha liberdade tem que ser feita de forma para honrar e glorificar a Deus. Não vou fazer isso não para não perder a salvação. Então está voltando para a lei. Está edificando sobre a velha criatura. Está edificando sobre as obras mortas da carne. Então, irmãos, dar fruto para Cristo é viver em obediência da doutrina. Porque muitos se enganam que você vai conseguir viver na obediência do pecado. Era maravilhoso, né? Era muito, mas muito bom se nós não pecássemos. Não era bom? Diga aí se nós estivéssemos aqui numa igreja sem nenhum pecador. Não tem igreja, viu? Não tinha igreja. Não estaremos aqui também, nenhum de nós. Nós vamos estar sem pecado quando estivermos na glória. Mas isso não é motivo para nós nos alegrarmos, pelo contrário, para nos entristecermos. Glorificar o nosso Senhor é crer plenamente em sua obra, amém? Versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha, irmãos, não tem nem o que se explicar. Gente, hoje eu estou crucificado com Cristo. Quando eu confesso a Cristo, eu digo, Cristo, eu confio plenamente na tua obra expiatória. Então eu estou contigo sendo crucificado e tenho plena consciência que serei também glorificado contigo. Tenho consciência que a vida que eu vivo hoje não me pertence mais. Pertence ao Senhor. Senhor, coloca no meu entendimento, minha razão, que eu não pertenço a mim mesmo, que eu fui comprado por um alto preço, Senhor. Coloca no meu pensamento e no meu desejo de te servir como bom servo, Senhor, sabendo que tu me compraste, Senhor, que eu não me pertenço mais. É o negue-se a si mesmo. Agora, no sistema é todo mundo exalta-se a si mesmo, exalta.
enquanto Cristo manda nega, nega, nega. Era isso que Paulo estava falando com Pedro, que Pedro estava exaltando-se, dizendo: eu faço isso pela lei, você tem que fazer pela lei, tem que se circuncidar, tem que cumprir a lei, mas é pela graça. Tudo que eu fizer pensando em agradar a Deus, glória a Deus por isso, mas tudo que eu fizer pensando em ser salvo pelo que eu estou fazendo, eu estou expondo Cristo ao ridículo, ao vitupério. Tudo que eu fizer, eu vou praticar isso para ser salvo. Eu estou na igreja para ser salvo. Eu vou ser batizado para ser salvo. Eu vou fazer isso para ser salvo. Eu não vou tocar, não vou provar para ser salvo. Você está expondo Cristo ao vitupério. Meus irmãos, a salvação é um ato perfeito de Cristo. Então, hoje eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é muito lindo, irmão. Saber que eu sou templo do Deus vivo em espírito. Saber que o Pai e o Filho fazem morada em mim. Agora, presta atenção na nossa responsabilidade. Por exemplo, se nós vamos receber uma visita, um irmão, um parente, alguém conhecido, nós deixamos a casa bem bagunçada, não é? Não. Nós vamos uma casa bem direitinho, nós fazemos até um almoço melhor, né? Faz umas coisas mais para o visitante, carnal. E o teu templo, a casa, a morada de Deus em espírito, como é que está? Ela está bem limpa, bem adornada, bem aquele aroma, fragrância de Cristo? Ou está desarrumada, bagunçada? Lembre-se que tu és templo do Espírito Santo de Deus. Então o mínimo que nós podemos fazer é estar com esse templo bem purificado, bem limpo, bem adornado, para podermos glorificar o nosso Pai, não para ser filho, mas para glorificar o nosso Pai. É justamente o que o cidadão chamado Satanás, muito esperto e sagaz, o que ele fez? Ele disse: eu vou criar aqui na cabeça das pessoas, vou abstrair a consciência das pessoas, para que elas pensem que estão fazendo isso para ser. E enquanto estão fazendo isso, sem maldade nenhuma, os bichinhos, os coitadinhos, sem maldade nenhuma, elas estão simplesmente não crendo em Cristo. E estão simplesmente negando a obra de Cristo. Por favor, o 21, para depois a gente ir para as referências. Não aniquilo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aniquilar é acabar. Eu não aniquilo, eu não acabo, eu não termino, eu não excluo a graça de Deus. Porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Nas versões mais antigas, das reformas, tinha Cristo morreu de balde. Eu gostava dessa versão. Cristo morreu de balde, que é o mais bonito, né, irmão? Para falar. De balde, morreu em vão, morreu sem necessidade. Presta atenção: se eu sou salvo por mérito próprio meu, onde é que entrou Cristo? Por que ele morreu? Por que Cristo morreu? Se eu, naturalmente, por minha bondade, eu irei para o céu por minhas obras. Se eu penso assim, eu estou dizendo que Cristo morreu em vão. Perdeu foi o tempo dele. Perdeu o tempo dele. E, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. A gente fala assim, meu espírito se entristece. Eu estou entristecido. Só de pensar, só de falar isso aqui, glória a Deus que somos nós. Mas pessoas tripudiando o nosso Senhor e Salvador. Pessoas negando a obra perfeita de Cristo. Pessoas que entram delicadamente, sutilmente, negando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por favor, Judas 4. Judas, versículo 4. Amém?
porque se introduzirão furtivamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Quando eu estou dizendo que sou salvo por mérito, eu estou negando a quem? A Cristo, irmão. Eu estou dizendo, 90% você pergunta, se você morrer agora, quando é que vai a sua alma? Só Deus sabe. Se você não fizer por onde, não vai não. E aí? Eu estou negando quem? Cristo. Involuntariamente, sem maldade? Não sei. Enganado? Não sei. Mas a Bíblia diz que não há desculpa para não crermos em Deus. Então nós temos que ficar com quem? Com a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então, se a Bíblia diz que nós temos que entender o que Cristo fez e que a obra perfeita dele nos salvou, então eu creio que sou salvo unicamente por Jesus Cristo. Que minhas obras são como um trapo de imundícia. Eu lembro da conversa que eu tive com meu irmão, querido irmão Zé Paulo. Irmão, aquela velha e boa pergunta que você nem sabe qual é, né? Se você morrer agora, peraí, irmão, não é assim não, nós temos que batalhar. Não tem como, batalhar pela fé. Batalhar pela fé. E o irmão ouviu, e glória a Deus que o Espírito Santo me inquietou. Depois eu encontrei com ele de novo, aí ele disse, eu vou visitar a igreja. E veio, e para a alegria nossa, mas muito maior nossa do que dele, ele está conosco até hoje. Porque as pessoas, homens sábios de sabedoria humana, enganam o coração dos simples. Eles são amantes de si mesmos. Eles querem se exaltar e pegar as pessoas simples, que eu digo simples não é a simplicidade, a inocência, e levar aquelas pessoas atrás desse grande trio elétrico chamado religião. Nós não, irmãos. Nós estamos pregando, nenhum de vocês tem obrigação de ficar na igreja para ser salvo. Quem salvou vocês não foi a igreja. Essa igreja que aqui nós estamos hoje foi Cristo que fundou, mas ela não salvou nenhum de vocês. Quem salvou foi Jesus Cristo, irmãos. A igreja é obediência, por gratidão, para poder levar o ID. Não é o que diz, a igreja tem que estar na igreja para ser salvo, fora da igreja não há salvação. Isso é a doutrina da ICA, Igreja Católica Romana, ou Impostólica Romana, assim o queira. Meus irmãos, não há, irmãos, quando eu faço qualquer ação contrária à obra perfeita de Cristo, eu estou expondo Cristo ao vitupério. Por favor, Hebreus capítulo 6, versículo de 4 a 6, para encerrarmos o culto. Temos outros depois, só mais um depois. Hebreus 6, de 4 a 6. Uns negam por não crer na salvação. Outros dizem que podem perder a salvação e depois pedir perdão, se arrepender de novo, ser salvo de novo. Olha o que a Bíblia nos diz. Porque é impossível os que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Quando ele diz, hoje eu estou salvo, perdi, perdão Senhor, estou salvo de novo, me arrependi, estou expondo Cristo ao vitupério. Porque
Cristo se ofereceu uma vez só. Em Hebreus 9, 26 diz: de outra maneira necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Meus queridos e meus amados irmãos, sabe o que é que nós devemos estar para combater? O versículo de combate, o versículo de força, para como gostam, um versículo que você vai estar fortalecido para combater qualquer heresia. Quando alguém vier com heresia de perdição para vocês, vocês cheguem lá em Gálatas capítulo 6, Gálatas 6. Eu quero que, por favor, todos leiam juntamente comigo, versículo 17, Gálatas 6, 17. Todos acharam? Amém. Amém? Vamos ler juntos? Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do meu Senhor Jesus. Amém? Ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pertenço a Ele hoje, amanhã e eternamente. Nós pertencemos a Ele porque somos propriedade particular do Senhor Jesus, comprada pelo excelente preço, comprada com o seu próprio sangue. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos juntamente crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que cada um de nós sejamos instrumentos na mão de Deus para a edificação do seu santo.